A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. É uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos de falar a palavra de Deus, assumindo o compromisso com Cristo. E Cristo tem pressa de que pregue o Evangelho. Quando os discípulos perguntaram para Jesus lá no sermão profético: Senhor, quando será o tempo de tudo isso se cumprir? Que sinal nós teremos da tua vinda? Jesus foi explicando para eles lá no capítulo 24 de Mateus até o 25, né? E aí Jesus deixou bem claro: enquanto o Evangelho não for pregado a todas as gente em testemunho, como testemunho da misericórdia, da graça, do perdão, do amor e da justiça divina, ele não volta. Então Cristo tem pressa de voltar para buscar a sua igreja. Por quê? Porque passaram 2000 anos do Adão, desde Adão até a arca. E Cristo Deus já estava arrependido de ter feito o homem. Imagina que já faz 4 milênios depois do dilúvio. Está fechando 4 mil anos depois que veio o dilúvio. O que se dá o sexto selo. O fim do sexto selo está chegando agora, onde começará o sétimo selo, que será a subida da igreja, o arrancar da igreja da terra, o tirar da igreja da terra, e levará a Nova Jerusalém, onde passará 1000 anos, porque cada selo representa 1000 anos. Então a igreja vai passar 1000 anos só julgando e falando, ou melhor, e dando sentença a respeito de tudo que a igreja passou aqui, de tudo que foi pregado, de tudo que foi ensinado, do que fizeram os pastores, do que fizeram os profetas. Esse é o objetivo do Evangelho, a igreja na Nova Jerusalém. Enquanto a igreja fica 1000 anos julgando, para depois descer no dia do trono branco, para dar sentença final a Satanás e seus demônios e todos os ímpios da terra que não se arrependeram, que não se converteram, que não nasceram de novo, ou que nasceram e depois voltaram atrás. Então essa sentença está conosco. Por isso é que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 6 da segunda, nós vamos julgar todos. E esse julgamento tem que começar aqui. Então as pessoas hoje estão pegando, principalmente os pastores, estão pegando esse versículo que Jesus fala no capítulo de número 7 de Mateus, e repete alguns outros evangelhos, dizendo: não me julgue, não julgueis para que não sejais julgados. Então quando Jesus dá aquela ordem aos seus apóstolos, aquela correção aos seus apóstolos, ele está dizendo para os seus apóstolos, para cumprir o mandamento, não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Por quê? Porque vamos julgar, sim, inclusive os demônios. Inclusive os demônios. Eu vou chegar lá no dia do trono branco e falar: ó, eles se passaram de pombagira, eles se passaram de pretos velhos, eles se passaram de herês, eles se passaram de orixás, de guias, de caboclos, de caboclas, eles se passaram de tudo isso para destruir o homem, enquanto que no teu nome eu os expulsei do corpo de muita gente. O Senhor os pôs para fora através de mim. Essa foi a função deles, matando, roubando e destruindo a terra, e matou muita gente que eu pude presenciar, Senhor. Essa é a sentença. A Bíblia declara que até a rainha do sul vai se levantar e julgar. Os ninivitas vai se levantar e julgar. Portanto, nós podemos julgar agora mesmo, está chegando a hora. Esse é o julgamento que nós temos que fazer. Essa igreja caída, que de 2018 para cá, nós só podemos ver ódio,
e um caminho de ruína e destruição. Meu objetivo é anunciar o reino de Deus e tentar tirar a igreja dessas coisas que a igreja entrou por causa dos políticos, por causa dos pastores políticos. Então, pastores, vocês tomem cuidado, vocês acordem para a realidade, porque senão vocês vão perecer. Ouviu, apóstolos? Tenha cuidado você que diz ser pastor e que não é nada disso. Você pode fazer o que você quiser, você não é. Se você recebeu esse título, se você recebeu esse cargo, se você recebeu unção com óleo, vai para os pés do Senhor e diz: eu renuncio a esse cargo, Senhor, porque tu não aprova isso. Fica mais bonito para você. E você trabalhar como uma missionária, como alguém que está aí na presença de Deus, como uma profetisa, se é que você pode ser usada como profetisa, depende do Espírito na sua vida. Está derramado? Você é usada no dom? Porque profecia hoje, só através dos dons. Não existe profecia ministerial hoje, como era no passado. Vou falar de um profeta já, que tinha um ministério profético dado por Deus. Era um ministério profético. Então, a profecia hoje não é mais ministério. É um dom dado pelo Espírito, que hoje está comigo e o Espírito pode me usar, e amanhã já não usa mais, vai depender. E daqui a pouco volta a usar de novo, depende da circunstância, do momento, da hora que o Espírito quer agir para a vida de qualquer pessoa que ali está. Mas é melhor se refletir sobre isso e procurar chegar diante de Deus livre, porque não brinque com esse Deus. Não brinque com esse Deus. O Brasil, um país tão tranquilo, sossegado, para pregar o Evangelho. Por isso é que os apóstolos dessa geração, os pastores, abusaram e fizeram o que quiseram e está fazendo o que querem e acabou com a igreja, destruiu toda a honra que a igreja estava tendo, jogou por terra toda a caminhada da igreja, o avanço da igreja, travou, barrou, e a igreja parou nisso. Por causa do quê? Do amor do dinheiro e por causa desse gospel e dessa política. A política entrou na igreja e acabou o crescimento, barrou a virtude do Espírito na igreja. Se existe alguma exceção, é muito pouco. E hoje eu estou vendo aí pelas redes sociais, por toda parte, pastores que diziam que tinha que votar de tal partido, que tinha que votar em tal presidente como Bolsonaro, outros que tinham que votar em Lula, outros que tinham que fazer isso, aquilo. Isso é uma vergonha para a igreja, irmão. Isso é um absurdo. Nós vamos ver dentro da Bíblia, já mostrei no vídeo anterior, vou mostrar nesse agora. Aliás, eu estou mostrando em alguns vídeos, já faz alguns vídeos, que eu tenho mostrado, Deus tem me revelado e vocês não querem dar ouvido. Vocês não me ouvem porque vocês não querem. Ninguém quer ouvir um pastor que chega para você todo dia e diz: se não se arrepender, vai para o inferno. Você quer ouvir um pastor que chega para você e diz: meu querido, você é minha amada, você é assim, você é assado, Deus quer você desse jeito. É isso que você gosta. Vai para o inferno com ele. Eu não sou assim. Eu sou de dizer o que Jesus disse. Se você não se arrepender, vou te jogar no fogo. Quando os apóstolos chegaram para Jesus, lá aqueles homens chegam para Jesus e diz para ele: Senhor, expulsei demônio em teu nome, fiz isso e aquilo. Eu te conheço. Vai, maldito, para o fogo eterno. Acabou, queridos. Essa é a grande realidade. Então não estou aqui para iludir, estou aqui para dizer a verdade. E hoje nós vamos falar de um assunto que está ligado a tudo isso. E o fim que se aproxima no Brasil e a situação da política no Brasil futuramente, de alguns políticos e de pastores evangélicos, apóstolos e bispos, que já pode chorar nos pés do Senhor para ver se encontra de Deus misericórdia, porque senão você vai ser atingido por Deus. Essa igreja que foi abraçada a tudo isso, que apoiou tudo que está aí, vai pagar preço e foi avisado desde 2022 que Deus está usando para falar e corrigir. Eu vou ler um texto no capítulo de número 2, nós estamos falando sobre a reforma de Martim Lutero e provando já, está provado, não tem nada a ver com o evangelho de salvação, mas sim com a religião do catolicismo e de tantas outras religiosidades.
Versículo de número 1 do capítulo 2 do profeta Daniel, ele diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve esse uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhes o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse: tive um sonho que perturbou o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siriaco: o rei vive eternamente, diz o sonho, e teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Eu vou continuar para frente o texto, mas deixa-me parar por aqui porque é muito extenso. Então nós temos aqui o rei Nabucodonosor, o rei teve esse sonho, Nabucodonosor, e perturbou a cabeça do rei. Por quê? Porque ele não sabia entender o que ele tinha sonhado. O que eu sonhei? O que eu vi? O que eu estava vendo no meu sonho? O rei se perturbou muito, mas como tinha lá os adivinhos, os magos, então, meu querido, é bom você saber que o mistério de Deus só se revela por Deus. Não tem feiticeiro, não tem astrólogo, não tem mágico, não tem numerologia, não tem nada que vai fazer entender. Não tem caboclo, não tem guia, não tem orixá, não tem ninguém que vai revelar o mistério de Deus, a não ser Deus, pelo seu Espírito Santo. O rei enfureceu quando ele chamou os magos para dar a interpretação do sonho. Mas os magos não souberam e perguntaram para ele, porque o rei queria saber o que ele sonhou e o que significava o sonho. Veja que o negócio era muito delicado. Então, o rei propôs matá-los. Para que eu quero vocês? Eu escolhi vocês para me fazer entender as coisas e vocês não me fazem entender. Então não me serve para nada. Se não me dá interpretação, vou matá-los a todos. E constituiu Arioque para que ele fizesse isso, a matança. Deu prazo para que eles interpretassem, não tiveram a interpretação. E no versículo 17 diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria, a força, e ele é quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz.
Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou-lhes e disse: Não mate os sábios de Babilônia. Introduza-me na presença do rei e lhes darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhes disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, rei, o teu sonho é as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se faz saber ao rei e para que entendes os pensamentos do teu coração. O rei estava olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de bronze e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus dos céus deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cuja mão ele entregou os filhos dos homens
onde quer que habite os animais do céu, os animais do campo e as aves dos céus, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de barro, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebra. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que, visto o ferro misturado com o barro de oleiro, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não será ligado um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias deste reino, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Até aqui. Meu irmão, nós vimos aqui essa bonita declaração, essa bonita revelação do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e no sonho aparece aqui a estátua, a imagem, e ele se perturbou. Não tinha quem desse a interpretação, o rei perturbado, sem saber o que fazer, procura entre os magos, procura entre os entendidos, e ninguém lhe dá a interpretação. O rei propõe a matá-los. Porque ele queria eles para isso. Não deu interpretação, vai morrer. Para que eu quero eles aqui? Veja como era, né? Os reis do passado. Então, tinha lá o Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que era Daniel. Era dos cativos de Judá. Israel estava sendo preso, foi cativo por 70 anos, estava ali no cativeiro babilônico. Quando o rei tem um sonho, que nós podemos ver aqui, Império Persa, Império Medo-Persa, que se uniram, tantos impérios que vieram, tantos reinos que vieram, o Império Grego-Romano, que hoje ainda existe, não nessa totalidade, mas de uma certa forma, com uma certa união, como está dizendo aqui a Bíblia. Então, o rei quis saber tudo aquilo. Veja a posição da estátua: ouro, prata, bronze, ferro. Ferro misturado com barro. Mas o ferro que estava com o barro aqui entre os dedos do pé da estátua é o que Daniel e o que Deus traz para esse reino em Cristo Jesus. Esse reino que não cairá, esse reino que não passará, esse reino que não se misturará com outro reino, que é o reino de Deus, estabelecido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse reino existe e subsistirá para sempre. Ainda que sairemos daqui futuramente, que não vai demorar muito pelos acontecimentos e pelas profecias, algumas coisas para se cumprir, mas em breve sairá daqui a igreja, e toda a terra destruída, todo o ser humano, porque tem gente que acredita, pregadores,
que pregam o evangelho. Mas é a visão de cada um, você pode dizer isso. Cada um pensa assim. Pensamento teu, pensamento meu querido, não vale nada diante de Deus se não estiver ligado ao Espírito Santo. Jesus disse: os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos, os meus pensamentos. Quem diz isso foi o Senhor Isaías. Então, o que você pensa, que você acha, isso não vale nada. Você só está fazendo é arrumar confusão para a sua vida e condenação, porque quem tira o que está no livro da vida, tira o direito de viver eternamente com Cristo. E quem acrescenta, acrescenta o mal para viver queimando no fogo. Portanto, procure ensinar o que é bíblico, o que é verdadeiro. E para de inventar. Você está pensando que ser pastor é brincadeira? Você está pensando que ser pastor é entrar na igreja e tomar um partido político? Você está pensando que ser pastor é ganhar dinheiro, é comprar carro do ano, é fazer isso, é ser famoso hoje nas redes sociais? Você está achando que ser pastor é isso? Você está enganado, isso é caminho para o fogo eterno, rapaz. Ser pastor é ter responsabilidade com as almas, para serem salvos, para pregar o evangelho. Não colocar a igreja nesse chiqueiro que vocês colocaram, mas Deus vai tirar. O que é dele vai sair, e o que não é dele vai perecer no meio dessa imundície. Então Daniel, o rei, vendo tudo isso, não tinha ninguém para interpretar. Daniel vai aos pés do Senhor, e o Senhor traz a interpretação. Não vai dar para dar detalhes sobre tudo aqui, porque é muito tempo, mas eu quero mostrar para você aqui o Senhor falando para Daniel. É Ele quem muda os tempos, é Ele quem muda as horas, é Ele quem muda os reis. Se os homens mudaram indevidamente, incorretamente, por isso que está a bagunça que está aí hoje. A igreja mudou porque quis, porque a igreja está na reforma e não no novo nascimento. Deus não aceita o que está acontecendo com a igreja hoje. Por isso Deus está levantando pregadores para alertar e dizer: voltem para os caminhos do Senhor, pregadores. Voltem, pastores. O mal que está acontecendo na terra hoje é a contribuição dos senhores. É a religião. Porque Jesus está dizendo aqui: o ferro não se mistura com o barro. O reino que Cristo ia levantar e que Cristo levantou como uma igreja, ela não se mistura com a política, ela não se mistura com a idolatria, ela não se mistura com a feitiçaria, ela não se mistura com a prostituição. E é da idolatria que eu vou te falar hoje. Vocês passaram de 2018 para cá, toda a igreja e todo o povo brasileiro idolatrando um homem. A Bíblia declara nas cartas de Paulo que nós devemos primeiro socorrer os domésticos da fé. Pastores que hoje estão ligados a isso, que não olham para a Bíblia para ver o que está acontecendo, ele colocando a igreja no meio disso. Inclusive com gente de fora, como aquele líder dos Estados Unidos, que não vai avante. Ouça o que Deus tem falado. Já faz tempo que Deus está me usando para dizer isso. Se ele não colocar a vida dele no altar, ou dentro do regime das suas leis e das leis da sua terra e da sua nação, ele não avança. Ele vai parar na caminhada. E se brincar, ele vai descer a sepultura. Quem diz isso é o Senhor e não eu. O Senhor me disse em revelação: não se preocupa com ele. Para ele eu tenho já a solução. Se ele não mudar esse líder dos Estados Unidos, ele vai ver o fracasso da sua nação, a vergonha da sua nação, por todos os cantos da terra, alguém tomando a sua liderança, o seu poder, os Estados Unidos caindo em ruína e outra nação tomando a direção, tomando a posição de maior alteza no cenário mundial, por conta disso. Então, brasileiro, as autoridades brasileiras não devem se preocupar, devem manter a lei. Eu ouço os crentes, todo brasileiro, dizendo por causa de uma direita e de uma esquerda. É o recado de Deus hoje para todos vocês: parem com isso. Culpando o ministro do STF, como o Alexandre, culpando outros ministros, culpando o STF, querendo abandonar, querendo acusar o STF de tudo. Irmãos, parem com isso. Igreja, foge disso. Pastores, sai disso e vem orar, pastores, para as vidas serem alcançadas, pastores. Parem com isso, apóstolos.
Se o teu ministério é de Deus, Ele vai suprir tuas necessidades. Para de ser irresponsável, rapaz. Idólatra, pagão é o que vocês estão sendo. Pare com isso. Esses homens não têm domínio. Quem tem domínio é esse aqui, ó, Jesus de Nazaré. Por mais que eles pareçam ter domínio, Deus não aceita. Deus não entregou comando a ninguém. O anticristo vai reinar, mas não terá o domínio sobre a vida e sobre a morte. Quem tem o domínio sobre a morte para sempre é o Deus Todo-Poderoso. Então que você entenda, esse camarada não é o dono do mundo, não é o dono da verdade, não é ele que vai dar lei aqui. Então, parabéns, eu poderia dizer ao pessoal do STF, como o Alexandre de Moraes, por ter aplicado as leis. Há uns 2 meses atrás, Deus me trouxe uma revelação, que se as leis não for aplicadas, os políticos vão levantar a lei, iria levantar leis, onde eles não seriam punidos mais. E eu vi essa semana uma lei, a lei que você já conhece, não vou falar nome aqui que você já conhece, que está no Congresso para ser assinada essa semana. A lei de anistia, a lei da impunidade. Queridos, isso é diabólico e satânico, porque a Bíblia diz que o juiz começa na casa. Se essa lei pegar, se essa lei for confirmada e passar, tu vai ver o que vai acontecer, crente, com a tua vida. Tu que apoia isso, tu que apoia a direita e a esquerda, tu, pastor, vai ver isso. O político, ele pode chegar na tua casa, tomara que não, mas se ele disser que ele chega na tua casa, ele comete um crime, ele pode estuprar tua filha, tua neta, tua mulher, ele pode fazer o que quer, abusar da tua neta, da tua mulher, dos teus filhos, das tuas filhas, não dá em nada. Leva para lá, para a justiça, joga para cá, joga para lá, paga daqui, paga dali e vai embora. Acabou. Se essa lei, se isso for aprovado, Deus me avisou, olha os vídeos lá atrás, está falando sobre a reforma. E você verá que Deus revelou e está lá. Se vocês não mudar de posição, crentes, para orar a Deus e buscar, vocês vão se arrepender. Tarde demais e serão condenados. Algum tempo atrás aí, cerca de final de 2022, tem também um vídeo que Deus me trouxe a revelação do que iria acontecer daqui para frente no Brasil. Tudo que está errado na política hoje, no que diz respeito a essas duas pessoas, o da direita e da esquerda, o Bolsonaro e o Lula, esses homens não vão avante. Eles não vão avançar. Eles pararão na caminhada já. Senão que pode descer a sepultura os dois. Vocês tenham responsabilidade sobre isso. A igreja é responsável sobre isso. Se o funcionário entrou em fracasso, o culpado é os pastores. Deus diz isso. Por quê? Porque você não tem que fazer isso. Por o ímpio, ele confessou no julgamento: minha mulher é crente, mas eu não. E vocês brigando, pastor, tu vai infartar se não te arrepender, pastor. Escuta o que Deus está te falando. E tu infartando, do jeito que tu tá, tu vai direto para o fogo. Tu vai direto para a condenação. Tu não tem salvação. Porque quem salva não é tu, não é o político, não é a igreja, não é teu ensino, não é tua igreja, não é ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. E você está confundindo tudo. E desde 2018 para cá, por isso eu digo que a responsabilidade, o que está acontecendo com o homem, é por causa de vocês são responsáveis. Porque vocês colocou esse homem na igreja como um Deus. É só pegar vídeos que tem aí. Quando ele chegava na igreja era mito, mito, mito. Isaías disse: eu sou o Senhor e não há outro. Minha glória, pois, a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu não divido a minha glória com ninguém. Vocês tiraram Cristo do altar da igreja e colocou esse homem. Portanto, esse homem não tem mais saída. Ele vai beijar a terra
Acho bom que vocês corram e dão um jeito de pedir misericórdia. Quem sabe vocês se libertam. Quem sabe Deus alcança vocês. Porque todos vocês que apoiaram armamento, apoiaram tudo. Está vendo aí o moço que morreu lá nos Estados Unidos? Ele dizia que a pessoa tem que ser armado mesmo. Pois é, quando Jesus estava na cruz, estava chegando para chegar na cruz lá, entregue por Judas, esse espírito de Judas que está na igreja hoje, na vida dos pastores, espírito traidor, falso, traiu o Espírito Santo e está aí abraçado à política. Esse espírito de Judas Iscariote, de Caifás, de Anás, de todos eles, está com vocês, das assembleias, de todas as igrejas, todos vocês estão aí, batistas, todos vocês se entregaram a isso. Por isso o homem vai passar por isso. Porque Deus não dá a glória dele para homem nenhum. Não tem saída. E nesse vídeo que está escrito lá, eu coloquei o título lá, o Anticristo, parte 3. Foi avisado em 2022 para vocês não idolatrar esse homem. E vocês idolatraram como mito. Mito? O que é mito, querido? Não é um ídolo? Vocês acabaram com a vida do homem, igreja. Vocês não vão para Paulista fazer o que faz? Vai para Paulista pedir misericórdia a Deus pela vida dele. Quem sabe ele pode se salvar. Quem sabe ele ainda pode, Deus pode tirar ele da morte. Mas vai ser quase impossível. Porque é a mão do Senhor. Aqui está Daniel. Ninguém não, rei. Não adianta. Deus te colocou como cabeça sobre tudo, até sobre as aves dos céus. Mas quem manda em tudo não é você, é Deus. Não adianta você querer saber pelos homens, que os homens não vão saber nada. Mistério, quem sabe, é Deus. Quem revela é Deus. Então, o rei baixou a sua cabeça. E quando Daniel traz a interpretação, ele presenteia Daniel com tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Vocês atrapalharam a vida desse homem, igreja. Poderia ser um grande presidente, poderia ser um grande homem, como deve ser, não sei, não me interessa, mas poderia ser um grande líder. Mas vocês barrou a vida do homem. Mito, mito, mito. Mito não vai longe diante de Deus. Ídolo não vai longe diante de Deus. Agora só resta a conta para pagar. Só resta a conta para pagar. Ah, mas a culpa é dele. STF não tem culpa nenhuma. Se não fosse Alexandre de Moraes, seria outro. Isso é a mão de Deus contra eles, contra aqueles que se fez Deus assim que lá dos Estados Unidos. Será a mesma coisa. Vai pagar. Se não mudar, vai descer a cova. A sepultura. Pode esperar. Quem está dizendo é o Senhor e não o homem. Ouça uma coisa, só para você saber. Todos os homens que se levantaram no passado querendo ser Deus, se deram mal. E eu vou te dar uns dois exemplos aqui, mais ou menos. Por exemplo, John Lennon, nos anos 80. Ele disse que a banda de rock, os Beatles, era mais famosa do que Jesus Cristo. E que os crentes eram bobos, cafonas, aquela coisa toda que você já conhece da história. O rock and roll, o cristianismo acaba antes do rock and roll. Ele falou isso, e à tarde estava morto pelas mãos do próprio fã. Ninguém se levanta contra Deus para ficar de pé, queridos. Ninguém. No ano de 1985, a presidência foi mudada, a forma de eleger os presidentes. Nós tínhamos um militar que era João Batista de Figueiredo, ele foi trocado por Dr. Tranqueiros Neves, que naquela época disputou, me parece, contra o Paulo Maluf. Era jovem ainda, com meus 22 anos, 23 anos. E eu me lembro que o Dr. Tranqueiros Neves ele declarou: queria subir a rampa do Palácio do Planalto em Brasília, como presidente. Se Deus quisesse, se Deus não quisesse, ele subia a mesma coisa. Passar por cima de Deus, querido, não vai dar. Ele subiu lá na rampa do Palácio do Planalto, dia 21 de abril, ou dia 20 de abril de 1985. Mas subiu morto no caixão, queridos. Não brinque com Deus. No ano de 2000, estava disputando aqui no Rio de Janeiro um título de futebol, de campeonato brasileiro, chamada João Avelange, tá? O troféu.
E de um lado o Vasco, o time do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, e do outro o time de São Paulo aqui, me parece que é São Caetano. O que me interessa ali, o que eu lembro ali que me interessa, é que a torcida pegava panfletos escritos e dizia: Deus é 10, Romário é 11, dando um ponto a mais para o Romário, o jogador de futebol. Esse jogador não ficou nem 20 minutos jogando, já se machucou logo. Não que o cara tinha culpa, né? Porque ele não pedia para ninguém fazer isso para ele. Pelo menos que eu saiba, né? Muito bem. Decorrer do jogo, o que era para ser uma grande festa, sabe o que se tornou, queridos? Transtorno, alvoroço, barulho de sirene dentro do estado. Em vez de dar bola rolando, estava correndo perua, ambulância dentro do estado para socorrer os feridos com alambrado que desmontou. Não brinque com Deus. Vocês colocou esse homem, Bolsonaro, como um Deus, como um ídolo, como um mito, igreja. A culpa é você estar a pagar, ele vai sofrer nas mãos de Deus, porque aceitou também, mas quem vai pagar por isso, vai pagar ele por isso, e vocês também. Tenha certeza disso, vocês pagarão também por isso. Deus não fica por baixo de homem nenhum, nunca, jamais. Vocês querem que o Brasil continue desse jeito? Ou igreja, a única instituição que possa mudar alguma coisa é vocês. A Bíblia está confirmando aqui, Daniel está confirmando, o ferro não se mistura com barro. O reino de Deus é fortíssimo, não se desmonta, não se mistura, não adianta. Ele está dizendo que unir-se-ão, mas como o barro não se mistura com o ferro, e o ferro esmiuça tudo, pode até se ajuntar as nações com o casamento humano, com a semente humana, como está hoje todo mundo casado. Mas a igreja de Cristo não se mistura com a política deste mundo. A igreja de Cristo não se mistura com a política desse mundo. Enquanto vida eu estiver nessa terra, e Deus fizer sangue correr nas minhas veias, eu estarei dizendo, estarei pregando. Essa igreja que está aí, pagã, caída por esses apóstolos e esses missionários, esses pastores que estão aí hoje, que levou a igreja de Cristo a essa vergonha, pagarão o preço, e ela não vai se misturar nunca, jamais com a política. Nunca, nunca. Igreja é igreja, política é política. E essa divisão é necessária ter que tenha, para que se saiba quem serve e quem não serve. E é esse o meu objetivo: pregar e mostrar quem é pastor, esses pastores que estão aí das assembleias, das batistas. Que vergonha, né, irmão? Eu tenho um carinho tão grande pelas assembleias de Deus, pela batista. Quando eu vejo hoje as batistas de todas as formas, principalmente as de Alagoinha, a vergonha que está causando a terra hoje, a vergonha que eles me causam. Eu nasci numa batista, hoje eu vejo uma vergonha dessa. Deus é amor. Meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? Que vergonha. Congregação, não é possível, queridos. Você vê como está as igrejas hoje por causa de política. Não tem doutrina, não tem disciplina, não tem mais nada, acabou tudo. O mundo fala alto dentro da igreja, mas a igreja que pertence a Cristo é como ferro que não se mistura com barro. Esmiuça tudo e permanece de pé até Cristo voltar. Essa é a igreja de Cristo. A ruína do homem, do político, aí está. Que se vocês não se arrependerem, vai passar pelo mesmo processo. Não esqueça, quem lança a mão da espada, a espada morrerá. O servo de Cristo, Pedro, né? Naquele grande dia lá, ela falou alguma coisa, Pedro arrancou a mão da espada, passou a mão da espada e cortou a orelha do rapaz. Cristo disse: não faça isso, Pedro. Põe a tua espada na bainha, vai.
Pegou a orelha do rapaz, colocou no lugar de novo e olhou para Pedro e disse: quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Você quis as armas? Você deseja armamento? Que capacidade o Brasil tem para armar todo mundo? E com que interesse a igreja tem nisso? Se as armas da nossa milícia não são carnais, para que isso, igreja? Você apoiando um candidato desse? Hein? Que história é essa, igreja? De onde vocês arrumaram isso? Só porque os pastores, os bispos, missionários, apóstolos, fez isso e vocês abraçaram? Hoje eu vejo pastores, eu apoiei ele, porque isso, porque aquilo, você apoiou ele porque você é falso. Agora você está fugindo? No ano de 2022, não se via nenhum pastor falando contra a política, contra isso, contra aquilo. Agora está cheio de pastor nas redes sociais, porque a política não entra na igreja, porque a política... Isso é falso, rapaz. Você está falando agora que você está com medo da consequência. Mas você falou antes, você abraçou antes, ele falou pátria e família, achava que era, mas foi ver a vida dele. Você é falso, você sabia, você queria ganhar alguma coisa, e você está na política porque você quer ganhar alguma coisa, do que Deus não te prometeu. Pagarão preço, sem ter quem livre. Acredite, todos. Não tem jeito. Dificilmente escaparão. Dificilmente. Talvez com muito arrependimento. Eu sugiro a você, igreja, assim que você vai para as praças, para as avenidas, pedir para o candidato, para não ser injustificar, para não ser condenado injustamente, para isso, para aquilo, vai para as praças, pedir a Deus misericórdia pela igreja, pelo que tu fez, tu idolatrou a ele. Não tem nada a ver com o STF, com o ministro, com ninguém. Isso é mão de Deus e acabou. Deus não aceita outra em seu lugar. O homem foi colocado no lugar de Deus. Mito, ídolo, ocupou o altar no lugar de Deus, não será poupado ele mais ninguém dos que idolatraram. Estou falando de igreja. Portanto, queridos, corra antes, pode dar tempo para você, para o candidato, eu não sei, só Deus sabe. Ora comigo. Obrigado, Pai, por tudo. Que tu venha ser glorificado e exaltado em nosso meio, em nossas vidas. Mandou dar o recado, eu estou dando o recado para a tua igreja. Não quero saber de ímpio, não quero saber de político, não quero saber de nada. Eu quero saber da tua igreja. Estou dando recado para o teu povo, que tu ainda tem muita gente que está enganada na mão desses pastores. Tu já me avisou e já me falou. Vai arrancar um monte da terra, logo, para servir de exemplo para os demais. Por quê? Porque o que está acontecendo não é por causa da perseguição evangélica, não é perseguição por causa da doutrina, não é perseguição por causa do teu reino, não tem nada disso aí. Tudo isso é perseguição em valores humanos, dinheiro, posição, status. É isso que eles estão fazendo isso. E com isso, atrapalhando a tua obra, que já foi interrompida de 2018 para cá por mais de 40% do desenvolvimento. No que diz respeito à pregação, não conversão, mas no que diz respeito à pregação, tu já me revelaste isso. Tu tem prometido fazer. Eu poderia pedir para o Senhor, não faça isso, mas não vou pedir. O que eu tenho que pedir, faça isso, Senhor. Faça o que tu tem que fazer. Faz o que tem que ser feito. Porque eu não aceito outra em teu lugar. Nunca, jamais. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela minha nação, pelo nosso povo. Que tu nos abençoe em nome de Jesus Cristo e salva-nos. Abençoe os assinantes do canal e da Vitória toda, da Vitória minha família, da Vitória, meu Deus e meu Pai, os jovens da nossa nação. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.